Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Leremos dois versos 23 e o verso 24. Diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Oremos. Pai querido, nós, na Tua presença, nos rendemos, pois reconhecemos que Tu és Deus, único e verdadeiro. E nós Te pedimos, ó Deus, que na Tua misericórdia o Senhor se compadeça de cada um de nós, abrindo o nosso entendimento para a instrução da Tua palavra, e dando-nos um coração quebrantado, humilde, disposto a Te servir em conformidade com a instrução dela. Nós oramos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, claramente as Escrituras, elas nos instruem quanto ao exercício de devoção na presença de Deus, através da entrega dos dízimos e também das ofertas. Esse é um ensino claro em todas as Escrituras. Ele é mais evidente no Antigo Testamento. Alguns vão argumentar que no Novo Testamento não há evidência clara quanto a esta obrigação, este dever. E vão dizer que este é um preceito da lei que foi abolido. Nós não encontramos, sobretudo, no Novo Testamento, nenhum texto dizendo que esta lei foi anulada. Pelo contrário, o que nós vemos são pessoas no Novo Testamento contribuindo e de forma abundante. E os apóstolos, eles não entraram muito na questão, e eu entendo que o motivo foi que este era um assunto totalmente pacífico e também regular na vida da igreja. As contribuições que nós vemos no Novo Testamento acontecendo, elas têm um parâmetro para a cultura judaica, que são os preceitos da lei. Contudo, grande parte do Novo Testamento é composta por escritos destinados aos gregos. E os gregos não compreendiam, como os judeus compreendiam, os preceitos da lei. Então, o que nós vemos, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 8, são recomendações, instruções, estímulos do apóstolo Paulo para que as igrejas, especialmente da Macedônia, que contribuíram muito com ele, e com os crentes que estavam passando por grandes dificuldades em Jerusalém, o que nós vemos é que Paulo, no decorrer das suas viagens missionárias, ele instruiu as igrejas e motivou os crentes a contribuírem, e eles contribuíram de forma abundante, de tal forma que na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele interrompeu a sua agenda de trabalho. Ele tinha um itinerário, esse itinerário foi interrompido, porque ele já tinha alcançado as arrecadações suficientes para retornar a Jerusalém e assim atender às necessidades dos santos que estavam passando por uma extrema pobreza na cidade de Jerusalém. E este é um dos textos que nós encontramos nas Escrituras, onde a instrução sobre o dízimo está clara e aqui nas palavras do Senhor Jesus. Boa parte do evangelicalismo brasileiro, conduzida pela ganância e também pela desonestidade de seus líderes, tem prestado um verdadeiro desserviço a este importante assunto, a este importante ensino. Quando se fala sobre dízimo nas igrejas, é natural que hoje as pessoas, isso é compreensível, que as pessoas elas fiquem num estado de desconfiança, com receio, já achando que serão pressionadas, manipuladas, chantageadas, ameaçadas com exclusão da igreja, como aconteceu um tempo agora atrás, numa determinada igreja, que o pastor estava excluindo da igreja aqueles que não contribuíam. Outros são pressionados por ameaças com maldições, caso não contribuam. E isso é resultado, esse receio ao tocar nesse assunto, desse comportamento imprudente, leviano e, biblicamente falando, irresponsável, adotado por muitos líderes dentro do evangelicalismo brasileiro. Outros só pregam sobre este assunto, como se fosse o mais importante que qualquer outro assunto. Eu fiz pesquisa um tempo atrás numa determinada igreja aqui em Goiânia,
eu entrei, participei de todo daquele culto, me assentei lá com a minha folha e fui fazendo anotações. E percebi que a liturgia foi dividida em 3 partes. A primeira parte tinha palavras motivacionais de encorajamento, os cânticos eram todos triunfalistas e a palavra era também direcionada para a contribuição financeira. E terminava aquele momento com contribuição financeira, movida por grandes expectativas essas que nós não encontramos respaldo e fundamento suficientes nas Escrituras. Passado esse momento, dentro da liturgia do mesmo culto, aí iniciou-se um outro momento. Palavras motivacionais, cânticos triunfalistas, pregação toda direcionada para a contribuição e uma nova contribuição. Resultado, em um culto, 3 arrecadações foram feitas. 3 arrecadações foram feitas. Eu estava ali como observador, mas eu imagino o que se passa na cabeça de muita gente atenta e até distraída diante de um cenário como esse. Fica parecendo que o assunto mais importante das Escrituras é a contribuição financeira. Essa é a doutrina central. E alguém já disse, um outro líder muito conhecido no Brasil, que quem não contribuir vai para o inferno. E aí qual que é o argumento? Que Malaquias diz que aqueles que não contribuem estão roubando ao Senhor. E aí eles vão usar o texto também de Apocalipse dizendo que roubadores não entrarão no reino dos céus. Um silogismo. Resultado, quem não contribui vai para o inferno. Segundo disse uma figura, um personagem, uma figura bastante conhecida dentro desse evangelicalismo brasileiro. Então, tudo isso vem trazendo grandes prejuízos para a consciência bíblica de muitos crentes. E o meu propósito aqui nesta manhã é de trazer uma instrução da palavra de Deus com lucidez bíblica para instruir a igreja e encorajar a igreja dentro daquilo que é a verdade. É fato que em muitos cenários, em muitos lugares, nós vemos pessoas usando os textos, principalmente de Malaquias, distorcendo o seu ensino, desconsiderando o seu contexto, inclusive a palavra para quem Deus estava direcionando aquela mensagem. E o resultado do comportamento dos sacerdotes percebido no meio do povo. Então, nós vamos olhar para este texto de forma breve. Nós estamos num contexto de assembleia e vamos tirar algumas lições aqui para nós. Primeiro, capítulo 23 aqui do Evangelho de Mateus, especialmente entre os versos 13 até o verso 26, se você puder dar uma olhada, é muito importante que enquanto estivermos pregando e ensinando, os irmãos estejam conferindo no texto se tudo o que está sendo dito está fundamentado, está claramente dito aqui no texto. Dos versos 13 até o verso 26, nós encontramos aqui várias advertências da parte de Jesus contra os escribas e contra os fariseus, os líderes religiosos. Ao todo foram 9 advertências que foram destinadas àqueles líderes. E todas essas advertências poderiam ser resumidas pela denúncia de Jesus contra a hipocrisia dos líderes religiosos. Eles tinham aparência de piedade, mas na realidade eles eram infiéis para com Deus. Eles eram infiéis para com o Senhor. Usavam a religião para atenderem interesses egoístas e também vaidosos. Eles se vestiam de maneira especial, eles tinham toda uma retórica planejada, eles faziam muitas coisas à vista dos outros, como irem para as praças públicas, fazendo orações em voz alta para serem vistos pelos outros. Eles ungiam a cabeça excessivamente com óleo e com cinzas, aquilo meio que deformava a aparência deles para demonstrarem para as pessoas que estavam jejuando. Eles no templo oravam, batendo a mão no peito, dizendo: ainda bem que eu não sou como um gentil e publicano como este, né? Eu sou aquele fiel que dá contribuições. E muitos estavam dando contribuições no templo para apenas destacarem de forma pública o seu estado de piedade e de espiritualidade superior a dos demais. Ou seja, estavam usando de um princípio da lei, de um princípio ensinado por Deus a Moisés, para fins egoístas, vaidosos e também de dissensão dentro da igreja. Por isso Jesus aqui neste texto está denunciando essa hipocrisia deles. O foco aqui de Jesus não é censurar a prática do dízimo,
mas de corrigir a sua motivação, porque eles estavam usando de motivações erradas no tocante a este princípio da lei. Uma das faltas que aqueles líderes estavam cometendo estava relacionada com a negligência na prática de entregarem os seus dízimos. E na passagem que nós lemos, versos 23 e verso 24, destacaremos aqui 3 ensinos de Jesus acerca do dízimo. Primeiro, Jesus faz uma denúncia, a hipocrisia daqueles líderes no tocante a esta prática. Depois ele descreve, na sequência, a motivação errada, por isso Jesus estava os denunciando. E vamos terminar aqui mostrando a advertência que Jesus faz para a prática adequada do dízimo, que é um dever de consciência de todos aqueles que temem a Deus. Bom, vamos olhar primeiramente para o que diz o início do verso 23. Nós lemos assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Esta é a palavra que o Senhor Jesus deu àqueles líderes. Ai é uma interjeição na Bíblia que expressa pesar ou denúncia. Lá em Apocalipse, se não me engano, no capítulo 9, nós vemos a menção do anjo de que faltavam ainda 3 ai. Isso significa que os outros ai estavam relacionados com as tribulações, com as penas, com os julgamentos. E aí o anjo diz: ai daqueles que vivem na terra, porque ainda restam os 3 ai, se referindo a tribulações ainda mais intensas da parte de Deus, que haveriam de ser destinadas ao mundo rebelde, à humanidade rebelde. E aqueles 3 últimos ai estavam relacionados com tribulações ainda mais intensas. Ai aqui é uma denúncia, é uma acusação que Jesus está fazendo a eles. Vocês vão sofrer por causa disso, vocês hão de passar por julgamento. Neste contexto, a ênfase está na denúncia, pois se relaciona 7 vezes com a acusação de hipocrisia. Nós temos aqui: ai, 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 ai de vós, escribas e fariseus. Quem Jesus está denunciando, claramente, são esses líderes religiosos. Isso nos faz lembrar do que está acontecendo no contexto do livro de Malaquias. Os sacerdotes, que também tinham o dever e a responsabilidade de darem os seus dízimos, estavam negligenciando também a entrega dos seus dízimos. É um dever daqueles que ocupam cargos de liderança frente ao povo de Deus também serem fiéis com as suas contribuições. É um dever. E porque os sacerdotes estavam rompendo a sua aliança com o Senhor, um dos efeitos na vida pessoal deles era a ausência de entregar os seus dízimos. E por consequência dessa decadência espiritual dos sacerdotes, que tinham naquele contexto a obrigação, o dever, a responsabilidade, o prazer de instruir o povo de Deus, eles estavam dando mau exemplo. Como resultado, o povo estava sofrendo muitas consequências. Veja que a ausência da contribuição do dízimo no livro de Malaquias estava relacionado com uma decadência espiritual. E aqui Jesus está denunciando aqueles escribas, não porque não estavam dando, porque estavam dando, contudo estavam dando com a motivação errada, que se compararmos com os princípios divinos, embora estivessem contribuindo fielmente com seus dízimos, eles estavam sendo tão negligentes como aqueles que não estavam contribuindo. E por isso Jesus está aqui denunciando os escribas e fariseus pela hipocrisia deles. A contribuição deles não refletia a verdade da vida deles diante do Senhor. Esses líderes eram considerados os mais importantes religiosos de Israel, juntamente com os sacerdotes e também com os saduceus. Eles eram muito importantes, de modo que o que eles faziam refletia imediatamente na vida e na história do povo. E Jesus se dirigiu a eles, pois como líderes estavam servindo de mau exemplo para o povo e induzindo aos mesmos erros que estavam praticando. Então, como que Jesus corrige o povo? Corrigindo a sua liderança. A sua liderança precisava ser corrigida para que o povo, então, vendo o exemplo da sua liderança, também fosse corrigido. Se fossem corrigidos, o povo passaria a ter estímulos e uma referência de uma vida verdadeira diante de Deus. Segunda parte do nosso texto, ainda no verso 23, nós lemos o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, segunda parte, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são os princípios mais importantes da lei? O que está por trás de todas as práticas recomendadas pela lei? Primeiro,
justiça, diz o texto, misericórdia e fé. Veja que Jesus não está aqui fazendo uma exposição sistemática dos preceitos da lei. Ele está resumindo que todos os preceitos da lei precisam ser praticados observando estes princípios mais importantes: justiça, misericórdia e fé. Aqui Jesus está descrevendo a negligência dos escribas e fariseus, razão porque ele os advertiu. Eles davam importância às normas humanas em prejuízo das ordenanças divinas. Eles eram ritualistas, rigorosos e legalistas, contudo não estavam sendo impulsionados, orientados, conduzidos pelos princípios mais importantes da lei. Toda a ênfase dos versos 23 e verso 24 está posta aqui justamente neste ponto: os princípios mais importantes da lei. Jesus reconhece que o dízimo, ele é fundamentado na lei, mas ele só tem valor, sentido, e só glorifica a Deus se os princípios mais importantes da lei estiverem acompanhando tal prática. Tanto a justiça e a misericórdia aqui significam o exercício da piedade em relação ao próximo. Quando vamos para o Antigo Testamento, vemos que os dízimos eles eram usados para o sustento de toda a tribo de Levi. Começava com os sacerdotes, que não poderiam trabalhar. Então eles se alimentavam daquilo que o povo vinha e trazia à presença de Deus. Era rolinhas, era farofa, era carneiros, eram apresentados diante de Deus. E era diz o texto lá em Êxodo, era do altar que eles tiravam o seu sustento. Mas também essas contribuições eram estocadas e atendiam aqueles que estavam passando por grandes lutas, por grandes adversidades, por pobrezas intensas. Essas arrecadações no templo, na casa do tesouro, eram usadas também para socorrer os pobres, para socorrer os aflitos. Por isso, a justiça aqui é reconhecer o direito do próximo, não explorando ninguém. Segundo, misericórdia, que mostra a tolerância e a compaixão para com a necessidade alheia. Ao contribuir, eu não estou apenas cuidando da minha fé diante do Senhor, eu estou também, de forma indireta, porque a motivação direta e principal é de glorificar a Deus, mas indiretamente, aquela contribuição que eu estou entregando, ela servirá para a manutenção e para o socorro dos necessitados. E a palavra fé aqui, pistis, ela nada mais significa uma honestidade nos relacionamentos como exercício da confiança em Deus. Fé é sinônimo de confiança. Eu confio tanto no Senhor que eu entrego o meu dízimo como um exercício da minha fé. Os líderes religiosos, eles eram rigorosos com os rituais, mas ao mesmo tempo eles eram negligentes para com Deus. Por isso é totalmente possível estarmos numa igreja, levantarmos as nossas mãos, fazermos as nossas contribuições, vestirmos roupa de crente e falarmos como um crente fala, ouvirmos somente músicas de crente e ao mesmo tempo não sermos crentes. Nos escondermos por trás de uma falsa religiosidade. E Jesus está aqui dizendo: olha, ai de vocês, porque estão usando de toda esta vestimenta religiosa para ocultar o pecado que vocês estão praticando. Ou seja, o mais importante para o Senhor aqui, mais importante para o Senhor, Jesus, são os princípios da lei que não podem ser negligenciados. Não podem ser negligenciados. Eles estavam usando a entrega rigorosa dos dízimos para apenas obterem a admiração dos homens, esconderem ou justificarem a falta de justiça, a falta de misericórdia e a falta de fé, desviando o verdadeiro espírito dessa ação. Em terceiro e em último lugar, Jesus agora vai legitimar a prática do dízimo, recomendando a forma correta de fazê-la. O verso 23 termina dizendo o seguinte: devíeis, porém, fazer estas coisas, ou seja, dar o dízimo, sem omitir aquelas. Jesus não nega nenhuma nem outra, mas combina as duas coisas. Elas precisam estar combinadas.
Elas precisam estar combinadas, né? Alguém que, não importa o que você diga, não importa o que você ensine, não importa o que você mostre na palavra de Deus. Tem muitas pessoas que são contra dar o dízimo porque ama mais o dinheiro do que qualquer outra coisa. Gasta-se dinheiro com tudo e faz todos os investimentos possíveis, mas quando se trata de dízimo, ele é radicalmente contra. Então eles vão dizer, não, na Bíblia não fala nada sobre dízimo. Na Bíblia não tem nenhuma palavra no Novo Testamento que obrigue, que ensine, né? Aí você mostra um texto como esse, em que Jesus está dizendo, vocês deveriam estar fazendo essas coisas sem omitir aquelas, ou seja, Jesus está legitimando a prática do dízimo e vai dizer, bem, isso não é tão claro assim não, nós temos que investigar mais profundamente. Ou seja, quando você não quer dar dízimo, quando você não quer dizimar, quando você não quer praticar esse exercício de fé na presença de Deus, não tem nada o que fazer, o coração está endurecido. Agora, que grande prazer é você praticar esse preceito da lei com exercício de fé. Com exercício de fé. Assim como Davi disse, tudo que temos recebemos do Senhor e das tuas mãos nós te entregamos. Tudo que temos, veio como forma visível da graça de Deus. E dar presentes, nós gostamos de dar presentes e sempre damos presente com espírito de gratidão. Somos tão gratos por pessoas que nos trataram bem, pessoas que nos ajudaram. É ou não é, Sr. Hernan? Pessoas que foram tão importantes na história da nossa vida. É tão bom, como forma de gratidão, você ir até aquela pessoa e dar um presente. Aquele presente, às vezes, não significa quase nada, mas ele é apenas um símbolo de gratidão. Símbolo de gratidão. E como isso agrada o nosso coração, como isso é impactante para nós. Agora você imagina Deus recebendo as contribuições por pessoas que estão sendo impulsionadas por gratidão, por adoração, por misericórdia, por justiça, no exercício da sua fé. Isto agrada a Deus. Dizimar agrada a Deus. Claramente Jesus reprovou a atitude e a motivação dos escribas e fariseus quanto ao dízimo, mas não o dever de fazer estas coisas, ou seja, o dar o dízimo. A palavra dízimo significa 10%. 10%. Quando você vai lá para 2 Coríntios capítulo 8, acho que verso 4, se não me falha a memória, o verso 3, Paulo ele faz uma comparação, ele está escrevendo para a igreja de Corinto. A Corinto estava na região chamada Acaia. Na Macedônia haviam igrejas muito importantes como Bereia, Filipenses, Filipos, e Tessalônica. E Paulo está escrevendo para os coríntios, usando como comparação, como exemplo, o comportamento das igrejas da Macedônia, dizendo que eles davam mais do que a medida. Ora, se havia uma medida, qual era a referência de medida de contribuição que eles tinham? Eram os 10% dos seus rendimentos. Só que as igrejas da Macedônia, e nós vemos no capítulo 4 de Filipenses, eles não se contentavam em dar 10%. Nos parece que essa questão de porcentagem, ela é irrelevante quando você tem um coração cheio de gratidão e de louvor a Deus. Os crentes estavam dando mais do que a medida esperada. Basta você conferir o texto. E Paulo está ali confrontando a igreja de Corinto, que estava atrasada na sua arrecadação para com o seu ministério. Ela estava atrasada. E agora Paulo está dizendo, olha o exemplo dos macedônios, porque eles dão. E mais adiante, no capítulo 9, Paulo vai dizer como Deus se agrada quando nós contribuímos com alegria. Ou seja, a alegria é um princípio que deve acompanhar a prática. E aqui Jesus está denunciando aqueles fariseus porque a motivação deles estava completamente errada. Essa foi a ênfase que Jesus deu aqui. A prática do dízimo deve ser um exercício de fé, de confiança para com Deus. Se não tem fé, não tem confiança a Deus, não tem nenhuma orientação quanto à justiça e à misericórdia, é melhor não dar. É melhor reter. É melhor não dar. Porque eu acredito particularmente, com base nas Escrituras, que quando nós obedecemos a Deus, Ele nos abençoa. E isso significa também que quando nós praticamos adequadamente a entrega dos nossos dízimos, Deus nos abençoa. Deus nos abençoa, não em conformidade ou na medida que nós achamos que merecemos. Mas eu acredito sim que Deus nos abençoa quando Ele se agrada de nós, quando Ele se agrada da nossa fé. Aliás, sem fé é impossível ser, uma tradução que muitos estudiosos dão,
é impossível ser agradável a Deus. Esse é o princípio que vem percorrendo todos os escritos bíblicos. E quando nós praticamos a vida cristã, também no tocante à entrega de dízimo, pelo exercício da fé, isto é agradável a Deus. E Deus abençoa. Não pense você que se você contribuir com X, você obterá como resposta 2X da parte de Deus, porque não há nenhuma promessa e nenhuma garantia nas Escrituras quanto a essa falsa esperança que estão vendendo por aí. Porque quando nós reconhecemos quem é o Senhor, mesmo quando nós não temos o que nós achamos merecer, nós ainda assim continuamos a contribuir e a obedecer. Mesmo quando tudo parece estar conspirando contra a nossa paz e a nossa estabilidade, nós continuamos, porque sabemos que somos homens e sabemos que Ele é Deus, e por ser Deus, Ele é digno de receber todo o nosso louvor, e é dever nosso servi-lo e adorá-lo, independente das circunstâncias, como nós acabamos de cantar aqui na nossa liturgia. Assim, Ele declarou a legitimidade de dar o dízimo, como era costume, e conduziu ao entendimento de questões mais profundas que ele envolve, sem as quais não passa de mera religiosidade, como os escribas e fariseus estavam praticando. Eu quero concluir trazendo algumas observações aqui bem rápidas a todos nós. Primeiro, a razão de o Novo Testamento fazer poucas referências ao dízimo ocorre pelo fato de que dizimar era a prática habitual e comum. Eu tenho um pouco mais de 20 anos que eu estou casado com a minha belíssima baixinha, a Andréia. Eu me lembro que no início, para conquistá-la, eu falava demais para ela: eu te amo, eu amo você demais. Aquelas coisas, né? Eu não consigo pensar na minha vida sem você, eu amo demais você. Hoje eu não tenho a prática de habitualmente dizer para ela: eu te amo. Eu não tenho essa insistência diária de dizer eu te amo, como se eu estivesse com medo de perder o amor dela, porque eu já conquistei a minha baixinha. Ela é minha esposa, pessoa que eu amo, e ela sabe muito bem disso. Mas eu não tenho a necessidade de ficar dizendo para ela todos os dias: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ela já tem a confiança que eu a amo, e eu amo a minha baixinha. Então, existem práticas que elas são habituais, já resolvidas. Existem comprometimentos que já estão claros, ou claras as suas razões. E aqui no Novo Testamento, que o povo judeu estava vivendo a herança daquilo que tinha sido instruído no Antigo, os apóstolos, vendo que os judeus tinham a prática habitual de contribuírem, e eles tinham referência na liderança, como vemos aqui, escribas e fariseus contribuindo, não houve necessidade de ter que exortar, corrigir e ensinar, porque era algo totalmente resolvido para a igreja. Totalmente resolvido para a igreja. Segundo, a prática de dizimar, doar 10% dos nossos rendimentos, é bíblico e aceitável a Deus como oferta da nossa adoração, devoção, gratidão e confiança no Senhor. É por isso que em todas as nossas liturgias temos sempre um momento para o recolhimento de dízimos e ofertas. Os irmãos que estão aqui há mais tempo sabem que nós não temos o hábito de ficar insistindo neste assunto durante o ano. A igreja ela foi muito bem instruída por aqueles que aqui passaram, pastores que passaram aqui no passado, e instruíram muito bem a igreja tem essa consciência. E nós não ficamos aqui a cada mês tocando no assunto, falando sobre o assunto, mas os irmãos já devem ter percebido que em cada liturgia nós temos um momento para recolhimento de dízimos e também de ofertas. Sabe por quê? Porque nós entendemos que este é um momento em que nós estamos ofertando a Deus, adorando a Deus, dando testemunho a Deus, obedecendo a Deus, adorando a Deus. E essa prática, ela nos ajuda a exercitar a confiança em Deus, exercício de fé, nos prevenindo dos poderes sedutores das riquezas. O dinheiro é altamente sedutor. E eu vou dizer algo aqui que vocês vão me entender muito bem. Se você tem um rendimento X, você vive até aquele limite.
Mas se você tiver uns 50% de aumento no seu rendimento, o que vai acontecer depois de poucos meses? Você está vivendo dentro daquele limite e pensando, poxa, como eu vivia com 50% a menos. Mas se você acrescentar mais 50%, ou seja, você teve um 100% de aumento, sabe o que vai acontecer? Você vai viver dentro daquele limite, porque o poder do dinheiro é sedutor, e nós, na medida que os nossos rendimentos aumentam, nós começamos a comprometer todo aquele rendimento, e muitas vezes nós nos esquecemos do principal: reservar aquela parte que simboliza. Porque Deus, Ele não tem necessidade de dinheiro, como diz o Salmo de número, se não me engano, 90. O Senhor é dono de tudo, de todo mundo. Ele é o possuidor de todas as riquezas do mundo. Dele é a prata, dele é o ouro. Então ele não tem dívida. Ele não tem necessidade de ganhar dinheiro nosso para pagar as suas dívidas. Porque a prática de contribuir para Deus, o que Ele absorve, o que Ele recebe, é o exercício da nossa fé, e Ele se agrada de nós. Agora, as riquezas, elas são sedutoras, e nós muitas vezes não consideramos no nosso orçamento esta prática e a fidelidade diante de Deus. Também, essa prática nos ensina que tudo o que temos nos foi dado pela bondade de Deus. Por isso, a prática de dizimar deve ser uma expressão, não apenas da nossa obediência, mas da nossa gratidão. Gratidão. Eu oferto porque sou grato a Deus. Eu contribuo porque sou grato a Deus. Sou muito grato a Deus. Por isso eu contribuo. O meu desejo, meus irmãos, é que essa palavra sirva de estímulo a toda a igreja, para que não sejamos negligentes quanto aos princípios que devem acompanhar a prática de dizimar na casa do Senhor. E que assim o Senhor nos abençoe. Vamos orar?